Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Leandro e vou trazer para vocês uma videoaula com a resolução das atividades dessa semana 4, PET 3, PET 2. Temos como tema o ensino de filosofia africana. Então, portanto, você aí, aluno do terceiro ano, tem aí como tema filosofia africana nessa semana do PET de vocês. Então, vou fazer aqui uma introdução, lendo aí o primeiro parágrafo do PET. Até agora, você aprendeu que a filosofia surgiu na Grécia, certo? Se puxar na memória, você também verá que a maior parte das aulas de filosofia que você assistiu tiveram como base filósofos europeus, como os franceses, alemães, ingleses, não é mesmo? Mas com a diversidade e quantidade de povos e culturas que compõem nosso planeta, não seria interessante investigar a existência de pensamento filosófico para além Europa? Não que o conhecimento filosófico tradicional não seja válido, né? Mas a filosofia de matriz ocidental também foi considerada durante muito tempo a única filosofia existente. Então foi considerada como modelo universal de pensamento filosófico. Esse ponto de vista pode ser repensado. A produção filosófica fora desses limites. Então, por isso, nesta semana, você foi convidado a analisar o etnocentrismo europeu a partir de uma reflexão crítica sobre a certidão de nascimento da filosofia na Grécia. Então, essa introdução feita aí no PET de vocês, né, cita, né, essa questão do etnocentrismo, né, da gente estudar outras filosofias fora do contexto europeu. Uma delas é a filosofia africana. Tem aí um mapa de vocês da África, aqui na parte cinza, a África do Norte, o Egito, a Líbia, a Argélia, Tunísia, Marrocos, Saara Ocidental e os demais países fazem parte da África subsaariana. Então nós vamos ver que essa parte da África do Norte foi lugar de muitos pensamentos tradicionais gregos que influenciaram, né, a filosofia grega. Então, o norte da África, né, recebeu desde cedo a influência da filosofia grega. Então, o pensamento da Grécia Antiga foi influenciado em muitos aspectos pela cultura do Egito Antigo, situado ali no norte da África. Então, por exemplo, no Egito, nasceu o Plotino, que foi de 204 a 270, um dos fundadores do neoplatonismo. Também ali na África do Norte, em Tagaste, onde hoje é a província de Socarrás, na Argélia, nasceu o Agostinho de Hipona, um dos padres da Igreja Católica, que foi aí um dos fundadores do cristianismo. Também nós podemos citar como filósofos contemporâneos o Albert Camus e o Jacques Derrida, que nasceram na Argélia. Então, nós constatamos aí a importância da África, principalmente a África do Norte, na consolidação dessa filosofia grega, tá bom? Então, continuando, a África, né, subsaariana, né, ao contrário da África do Norte, desenvolveu um intercâmbio filosófico menor com alguns pensadores europeus, com exceção de um pensador chamado Anton Wilhelm Amo. Esse pensador ele se destacou por dialogar diretamente com autores europeus, não incorporando o legado cultural africano em seu pensamento. Então, esse Anton Wilhelm Amo, ele era negro e ele foi
na linha contrária até então, porque ele, justamente por esse motivo, né, por ele dialogar com autores europeus. Então, ele foi aí grande precursor dessa filosofia africana. Então, os debates, né, sobre a existência, sobre o caráter de uma filosofia especificamente cristã, começou a surgir nos países da África subsaariana somente a partir do século XX, com o processo de descolonização africana. Então, como esses países são de população predominante negra, o estudo de filosofia africana se desenvolveu relacionado a movimentos como a diáspora negra, a negritude e o pan-africanismo. Então a gente vai ver o que significa diáspora negra. Diáspora negra era um reconhecimento de uma identidade social comum a descendentes de africanos, que em sua maioria teriam sido levados à força para o continente americano ou para o Oriente Médio como escravos. A negritude era um movimento literário de valorização da cultura negra em países africanos e em países com passado de opressão colonialista que abrigam afrodescendentes. E o pan-africanismo, que era um movimento político, filosófico e social de união dos povos africanos e de afrodescendentes que vivem fora da África, em prol de ação alternativa e que exerceu influência no pensamento de descolonização da África. Então, a filosofia africana ela se desenvolve a partir de algumas correntes, né, filosóficas. A primeira delas é a etnofilosofia, que foi uma das primeiras e principais correntes da filosofia africana no século XX. Então, para os etnofilósofos, o pensamento africano marca sua especificidade em relação a europeu, buscando dialogar com sabedoria popular, que seriam os provérbios, máximas, contos, lições de sabedoria, principalmente a sabedoria das sociedades tribais. A etnofilosofia ela era criticada, né, por tomar como filosofia um saber tão diferente do que tradicionalmente conhecemos como filosofia, que de algum modo poderia ser considerado filosófico. E aí, vamos para a segunda corrente, né? Outra vertente filosófica é conhecido como filosofia profissional, que define a filosofia como base no modelo europeu. Usam os conceitos e as formas de análise da filosofia europeia. Um dos filósofos africanos que se destacou nessa categoria de filosofia profissional foi o Kawazi Wiridu, onde ele desenvolve um estudo sobre o conceito de verdade na língua Akan, de um povo nativo de Gana. Então, o povo africano, eles têm várias linguagens diferentes, né? Alguns conceitos diferentes dos demais. Então, uma única palavra ela pode significar vários conceitos. Então, em vez de explorar mitos e crenças, ou mesmo discursos de africanos notáveis, a filosofia tradicional de reflexão filosófica sobre temas africanos. Então, esse Kawazi Wiridu, ele foi um desses precursores que estudaram questões relacionadas à língua, questões relacionadas a temas africanos especificamente. Outra vertente filosófica é a filosofia ideológica nacionalista, representada por pensadores que buscam construir uma ideologia de emancipação política africana. Então, muitos representantes dessa filosofia ideológica nacionalista não eram propriamente filósofos, mas sim ideólogos ou ativistas políticos. Então, essa filosofia ideológica nacionalista, ela tinha como característica uma perspectiva marxista. E
Uma outra vertente ali, um outro caminho dentro da filosofia africana é chamado Ubuntu. Esse Ubuntu significa força vital também, né? Esse Ubuntu era uma relação entre o indivíduo e a comunidade. O conceito de força vital é em oposição ao conceito de ser na filosofia tradicional. Então, na filosofia grega, nós estudamos o conceito de ser. Na filosofia africana, esse ser vai ter esse significado de Ubuntu, né? Então, o Ubuntu significa eu ser com os outros. Então, a minha existência, ela só se dá sentido a partir da existência do outro. Então, o sociólogo brasileiro Henrique Antunes Cunha Júnior, ele vai fazer essa definição, esse estudo sobre esses termos, né? Então, na raiz filosófica denominada de Bantu, o termo NTU designa a parte de tudo que existe e tudo que nos é dado a conhecer a existência. O Muntu é a pessoa, constituída pelo corpo, pela mente, pela cultura e principalmente pela palavra. Então, a expressão Bantu se refere à palavra, se refere à comunicação e se refere à população. E por último, o Ubuntu, que é o tema que eu coloquei no slide, ele se refere à existência, definido pela existência de outras existências. Então, eu só existo a partir do momento que outra pessoa existe. Eu existo em coletividade, eu não consigo viver sozinho. Então, eu e o nós existimos porque você e os outros existem. Tem um sentido colaborativo da existência humana. E aí o filósofo luanense Alexis Kagame associa a raiz NTU a 4 categorias fundamentais do pensamento Bantu. O Muntu, o Kintu, o Hantu e o Kuntu. NTU, então, portanto, se refere à força disseminada pelo universo e que permeia pessoas, animais e plantas, enfim, tudo que existe. Então, nós percebemos que a cultura africana, ela tem essa característica, né, de trazer características até então não conhecidas, porque as outras culturas, as outras tradições não possuem características tão distintas, tão definidoras como a filosofia africana. Então, eu tenho aqui no pet de vocês. Então vamos lá para as atividades, né? Na atividade de vocês, nós temos aí a número 1, o Enem adaptada. Claro, todos nós sabemos que o Enem são todas questões de assinalar, então, por isso, ela foi adaptada aqui nesse texto. Vamos lá, texto 1. Frantz Fanon publicou pela primeira vez, em 1952, seu estudo sobre colonialismo e racismo, pele negra, máscaras brancas, ao dizer que para o negro há somente um destino, e que esse destino é branco, Fanon revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foram formadas pelo pensamento colonial predominante. Letra A. Apresentar pensadores praticamente de matriz ocidental europeia faz com que o ensino da filosofia combata ou reforce a predominância do pensamento branco, segregacionista e racista do colonialismo no Brasil. Por quê? Bom, a respeito do racismo e do segregacionismo, nós podemos definir esses conceitos para vocês definirem a resposta de vocês. Então, ideias racistas e segregacionistas, né, afirmam a diferença ideológica entre o que se entende como raça e etnia, identificando aspectos, origem geográfica ou aspectos culturais, propondo com base nisso, né, a necessidade de separação
entre os indivíduos, entre as diferentes raças ou etnias. Então, há também uma construção de hierarquias entre as raças. Então, quando paramos para analisar sobre o que é o racismo, o que é o segregacionismo, essa é uma ideia possível e bem visível de entendermos. O que é o racismo? Seria aquela ideia de existir diferenças entre indivíduos, né? Observadas por características físicas. Então, uma pessoa se achar mais do que a outra pela cor, as características da pele, né? As características do rosto. Indivíduos que têm pensamentos racistas ao longo da história humana tenderam a qualificar e classificar os indivíduos com base nessas características que eles se apropriaram, que eles entendiam dessas pessoas. Se construíram, portanto, uma ideia de que existiram facilidades para uma determinada raça e dificuldades para outras, potenciais, talentos diferentes para uma determinada classe e dificuldades para outras, seria praticar o racismo, seria praticar essas questões. Então, você se educar, você se escravizar um povo que não tem a capacidade, por exemplo, de orientar a si mesmo. Então, a ideia por trás da escravidão estava muito alicerçada nisso, né? Você escraviza o negro utilizando forças de trabalho, porque sem a escravidão, sem a orientação do branco, né? Aqueles indivíduos viveriam livres, soltos, formando uma sociedade e se tornariam pessoas, formariam uma sociedade completamente desorganizada na visão dos brancos, né? Então, a escravidão chegou-se nessa ideia. Então, essa ideia racista morreu junto com a escravidão? Claro que não. Nós vemos atualmente vários estudos, vários acontecimentos nos noticiários de que essa ideia não acabou, que essa ideia existe e existe cada dia mais forte, né? Então, essas características geográficas, culturais, e a partir dessas conclusões muito mal feitas, muito mal elaboradas, possibilitaram a formação do regime do apartheid na África do Sul, né? Nós conhecemos em história a ideia de separação de escolas, separação de bairros, separação de cor. Então, isso é praticar o racismo, né? Seria aquela ideia de nós não somos racistas, nós não queremos isso, fazer isso, mas é cada um na sua. Então, que prática é essa? Então, a letra A estaria nessa resposta aqui, tá bom? E a letra B. O ensino de filosofias de matriz africana pode ajudar a combater o racismo no Brasil? De que forma? Então, o ensino de filosofia da matriz africana pode ajudar a combater o racismo no Brasil? Sim. De que forma? Através do complemento, né? Através do estabelecimento de conexões emotivas e racionais entre os indivíduos de diferentes origens étnico-raciais. Podem quebrar essas barreiras. Então, sendo assim, o ensino de filosofia de matriz africana pode colaborar em níveis diversos, como, por exemplo, apresentando ao aluno uma nova ideia filosófica, né? Porque até então o aluno não tem conhecimento de filosofia africana. Então, nós não estudamos pensadores relacionados à filosofia africana, então essa seria uma nova forma. E outro conceito seria estabelecer uma conexão íntima
com a razão de alguém de origem diferente. Seria uma nova origem possível para pensamentos complexos sobre o mundo e seria permitir que o aluno negro enxergue a si mesmo nesse papel possível para si. Então, essas são questões relacionadas com o ensino de matriz de filosofia no Brasil. Vamos para número 2. Número 2 também é do Enem. Diz o seguinte: a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo de história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Então, a referida lei representa um avanço não só para a educação nacional, mas também para a sociedade brasileira. Por quê? Letra A. Legitima o ensino das ciências humanas nas escolas. Letra B. Divulga conhecimentos para a população afro-brasileira. Letra C. Reforça a concepção etnocêntrica sobre a África e sua cultura. Letra D. Garante aos afrodescendentes a igualdade no acesso à educação. E letra E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial do país. Então, de acordo com as questões, a que mais se aproxima da correta é a letra E. Impulsiona o reconhecimento da pluralidade étnico-racial no país. Essa é a letra correta. Eu vou colocar aqui de vermelho, certo? Então, essas são as respostas das atividades dessa semana 4, PET 2. Obrigado pela atenção e até a próxima.